Bem, vamos começar com o protagonista, Jacob Levi Moreno. O que ele conta na primeira parte de seu livro Psicodrama, dedicado ao berço do método, é que o psicodrama nasceu em 1º de abril de 1921, entre as 19 e as 22 horas. O locus nascendi, local de nascimento, da primeira sessão psicodramática oficial foi o Komödienhaus, um teatro em Viena. Eu não tinha equipe de atores nem peça. Me apresentei sozinho naquela noite, sem nenhuma preparação, diante de um público de mais de 1000 pessoas. Quando a cortina se ergueu, o palco estava vazio, exceto por uma poltrona de veludo vermelho, de bordas douradas e espaldar alto, como o trono de um rei. No assento da cadeira havia uma coroa dourada. O público se compunha, além de uma maioria de curiosos e agitadores, de representantes de estados europeus e estrangeiros, de organizações religiosas, políticas e culturais. Refletindo sobre o evento, Moreno confessa: quando lembro o fato, me assombro com minha própria audácia, explicando que foi uma tentativa de tratar e curar o público de uma doença, de uma síndrome cultural patológica que os participantes compartilhavam. Sua visão sobre o problema era de que a Viena do pós-guerra fervia em rebelião e que o país não tinha governo estável, nem imperador, nem rei, nem líder. Além disso, acrescenta, como a Alemanha, a Rússia, os Estados Unidos e, na verdade, todo o mundo habitado, também a Áustria estava inquieta, em busca de uma nova alma. Já em sua tese de mestrado sobre Moreno, a psicóloga austríaca Anna Theresia Briburg afirma que foi o jornalista austríaco Karl Kraus que inspirou Moreno a uma atuação, com seu epílogo A Última Noite, da obra teatral Os Últimos Dias da Humanidade. Segundo ela, Moreno, no entanto, rechaçou a intenção de mostrar um ambiente apocalíptico. Briburg comenta também que, efetivamente, houve um anúncio no Volkszeitung, Diário do Povo, de 1º de abril de 1921, informando que o teatro bufonesco do Senhor do Mundo de Jacob Levi será representado pela primeira vez hoje, sexta-feira, às 10 horas, no Teatro de Comédias. O próprio Moreno conta: falando psicologicamente, eu tinha um elenco e tinha uma obra. O público era meu elenco. As pessoas do público eram como 1000 dramaturgos inconscientes. Em relação à obra, era a trama na qual eles se viam acossados pelos acontecimentos históricos e na qual cada um desempenhava um papel real. Referindo-se ao evento 25 anos depois, no livro Psicodrama, Moreno explica que seu objetivo era, como diríamos hoje, obter o sociodrama, in status nascendi, em seu estado nascente, e analisar o produto. O que fica claro no evento de abril de 1921 é a prioridade histórica que o criador do método atribui aos problemas sociais, já que sua primeira sessão oficial foi, na verdade, um sociopsicodrama, ou, como ele mesmo sintetiza, um sociodrama. A propósito, o comentário dele sobre a sequência dessa cena esclarece muito bem sua posição. O tema natural da trama era a busca de uma nova ordem das coisas, submeter à prova todos os que, no público, aspirassem à liderança e talvez encontrar um salvador. Cada um segundo seu papel: políticos, ministros, escritores, soldados, médicos e advogados. Todos foram convidados por mim a subir ao palco, sentar-se no trono e atuar como um rei, sem preparação e perante um público desprevenido. O público era o júri. Mas certamente foi uma prova muito difícil. Ninguém foi aprovado. Quando o espetáculo chegou ao fim, ninguém foi considerado digno de ser rei, e o mundo permaneceu sem líder. A imprensa vienense, na manhã seguinte, se mostrou muito preocupada com o incidente. O que Moreno não comenta no livro Psicodrama, mas sim em sua autobiografia, é que a crítica mais favorável a nós foi a do Wiener Mittagszeitung,
Jornal Matutino Vienense, de 2 de abril de 1921. O dramaturgo se apresenta ao público como um bufão, que está em busca do rei do mundo, daquele rei que não pode ser escolhido, mas deve ser reconhecido porque existe como ideia e tem seu verdadeiro habitat no coração da humanidade. A apresentação foi recebida pelo público com aplausos irônicos, que, às vezes, atrapalhavam a produção. Mas havia também algumas pessoas que pertenciam a seguidores de Werfel, colega de Moreno, e que fortemente defenderam o misterioso poeta. Tudo bem, mas onde é que entraria a piada do 1º de abril? O que acontece é que o surgimento do psicodrama continua a ser objeto de controvérsias, e o próprio Moreno contribuiu para que a confusão se instalasse. A primeira vez que o termo apareceu na literatura científica de língua inglesa foi num extenso artigo de 70 páginas, assinado e publicado por ele no primeiro número de sua revista Sociometry, em 1937. Como eu já tinha dito, no primeiro volume de Psicodrama, publicado 9 anos depois, isto é, em 1946, seu próprio criador afirmava que o psicodrama tinha nascido em 1º de abril de 1921. Em 1951 e em 1954, no entanto, em 2 outros livros, Moreno mencionava o advento do psicodrama em 1923. E muitos anos mais tarde, em 1969, no livro Psicodrama, Terapia da Ação e Princípios de Sua Prática, ele comentava que, na realidade, quando o psicodrama entrou em cena, em 1911, se opôs tanto ao teatro legítimo quanto à comédia dell'arte. Afinal, 1911, 1921 ou 1923? Nem os dicionários servem facilmente como fontes úteis. O famoso Oxford English Dictionary registra o termo psicodrama como tendo sido usado pela primeira vez em 1932, associado ao nome de Moreno. Quanto ao conceituado dicionário Merriam-Webster, consultado por e-mail sobre a fonte dessa informação, um de seus editores reconheceu que ela vinha do já citado Oxford English Dictionary. Aliás, esse editor comenta que, como não conseguiu reconfirmar a informação, preferiu avançar com mais segurança para uma outra data, 1937, como o ano em que o termo psicodrama foi usado pela primeira vez em inglês, associado ao nome de Moreno. De maneira confirmada, a data de 1937 parece ser mesmo a primeira em que o termo aparece na língua inglesa, já relacionado ao nome de Jacob Levi Moreno. O elemento surpresa acontece, no entanto, quando a gente muda para a língua alemã, mas essa já é uma outra história.